por difundir conhecimentos a respeito do universo. Astrônomos, filósofos e até mesmo padres católicos foram queimados vivos pela Inquisição. Escrituras antigas, que revelavam a verdadeira natureza de Deus, foram banidas, destruídas em pilhas no fogo, para que as pessoas não tivessem acesso a tal conhecimento. Muitos dos escritos destruídos pela Igreja abordavam histórias proibidas por Roma, como é o caso do relato dos anjos, que se relacionaram com mulheres, e das quais geraram filhos. Um dos livros apócrifos mais famosos revela uma compreensão da natureza divina incrível, e que supostamente foi registrada pelo personagem bíblico mais enigmático, há mais de 7.000 anos. O livro de Enoque afirma que seres celestiais estiveram aqui na Terra e procriaram de mulheres humanas, mas a Igreja tentou a todo custo esconder essa história. Teria a Igreja informações que as pessoas não poderiam saber? E por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? Naqueles dias, estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Os nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Gênesis, capítulo 6, verso 4. Por muito tempo, o conhecimento bíblico ficou restrito ao clero da Igreja Romana, que detinha o poder de transmitir apenas a quem lhe interessava. As pessoas não tinham nenhum conhecimento do Criador. Sabiam apenas aquilo que a Igreja permitisse que soubessem. Durante os primeiros séculos da era cristã, muitos foram excomungados por ter acesso às informações restritas que a Igreja mantinha sob sigilo total. Hoje, após este conhecimento ter sido difundido, pastores e líderes religiosos, alinhados com os mesmos princípios que regiam a Igreja Romana, se empenham para desqualificar tal informação, dando-lhe interpretações distintas à Bíblia. No intuito de preservar o entendimento simplista a respeito de Deus, e assim manter a hegemonia ideológica, líderes religiosos têm aplicado conceitos equivocados ao evento descrito no capítulo 6 do livro do Gênesis. Afirmam que o termo filhos de Deus teria sido utilizado pelo autor de Gênesis para se referir aos filhos de Sete, e o termo filhas dos homens seria empregado para denominar as filhas de Caim. Dessa forma, as religiões tradicionais estabelecem que do relacionamento entre os filhos de Sete e as filhas de Caim foram gerados seres gigantes, os nefilins. Mas esta teoria apresenta duas incoerências inaceitáveis. Por que o autor de Gênesis omitiu o relacionamento entre as filhas de Sete e os filhos de Caim? Será que da relação entre os filhos de Sete e as filhas de Caim nasceram gigantes, mas quando a interação foi oposta, seus descendentes eram pessoas normais? Jesus foi condenado à morte, porque uma dúzia de seguidores o chamavam de Filho de Deus. Isso aponta para um fato determinante: os israelitas não concebiam que um humano fosse descrito com atributos divinos. De forma que não há, em todo o Antigo Testamento, nem nos livros apócrifos israelitas, nenhuma referência onde um humano é chamado de Filho de Deus. Se não há nenhuma referência entre os escritos israelitas de que um ser humano tenha sido chamado de Filho de Deus, então, em que os líderes religiosos fundamentam a afirmação de que o autor do livro do Gênesis atribuiu o termo filhos de Deus aos descendentes de Sete?
em contradição ao que dizem as igrejas. O apóstolo Judas, tido pelos pesquisadores como um dos irmãos de Jesus, quando se referiu aos acontecimentos narrados em Gênesis 6, citou em sua epístola o livro de Enoque. E aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a morada do Criador, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Judas, versos 6 e 7. A narrativa de Judas não deixa dúvidas a respeito da natureza daqueles filhos de Deus que tomaram como mulheres as filhas dos homens. No hebraico arcaico, o termo filho de é utilizado para compor um adjetivo. Filho do trovão, filho da luz, filho da perdição, são todos termos que descrevem uma característica de uma determinada pessoa. Assim como filho do homem significa humano, filho de Deus é divino. Este foi um dos principais motivos pelo qual Jesus foi morto. Está escrito no Evangelho de João. Disse Jesus: que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou filho de Deus. E outra vez tentaram prendê-lo, mas Jesus fugiu. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 36. Outra incoerência inaceitável encontra-se na afirmação de que os nefilins foram os seres gerados a partir da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Para dar sustento a esta teoria, afirmam que o termo nefilins tem o significado de caído ou nascido da terra. Mas tal associação é incompatível com o registro bíblico. Se analisarmos o verso 4 do capítulo 6 do livro do Gênesis, chegaremos à conclusão de que os nefilins foram considerados valentes, e homens de fama eram tidos como heróis. O próprio termo nefilim já aponta para isso. Nefilim é um termo utilizado no plural, assim como Elohim. Estes termos são denominados de plural majestático, e geralmente são empregados para descrever seres poderosos, normalmente relacionados a divindades. Na análise do verso 4, ainda é possível notar que os nefilins já se encontravam na terra antes das mulheres procriarem dos filhos de Deus, de forma que, se eles foram descritos com um plural majestático, jamais poderiam se tratar de seres caídos, e se já estavam na terra, mesmo antes de as mulheres procriarem dos anjos. Então, é incorreto afirmar que os nefilins foram seus filhos. O livro de Enoque, bem como outros livros apócrifos, descreve com clareza o episódio narrado em Gênesis 6, revelando a verdadeira natureza do Criador e dos filhos de Deus. Em sua narrativa, Enoque nos apresenta o relato dos seres celestiais, que foram enviados à Terra, para batalhar contra os anjos rebeldes e seus filhos. Estes seres enviados à Terra foram os nefilins. E por se contrapor à imagem de Deus, criada pela Igreja Romana, estes livros foram banidos da Bíblia. Acompanhe agora o relato da queda dos anjos, descrito no livro de Enoque. A queda dos anjos. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens, e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Senjasa: eu receio que não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles, porém, responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200, os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. E chamaram-no Hermon, porque sobre ele juraram, e se comprometeram a maldições comuns. Assim, se chamavam seus chefes. Senjasa era o superior de todos eles. Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armaros,
Batarel, Ananel, Saqueio, Sansapel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Estes eram os chefes de cada grupo de 10. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Entre mentes elas engravidaram, e deram à luz a gigantes de 30 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos homens. E quando as pessoas nada mais tinham para lhes dar, os gigantes voltaram-se contra elas, e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes, e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor, e seus gritos chegaram ao céu. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu, e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra, e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra, deserta de homens, bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas, levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. Tudo foi por ti criado, e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se na tua presença. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressão, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Sinjaza, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas, e tornaram-se impuros, familiarizaram-nas com toda a sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes, e em consequência, toda a terra encheu-se de sangue, e de calamidades. Agora, clamam os espíritos dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra. Não podem cessar os seus queixumes. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dizes o que devemos fazer? Então o Altíssimo, o Santo, o Grande, tomou a palavra, e enviou Uriel ao filho de Lameque, com a ordem seguinte: diz-lhe em meu nome: esconde-te e anuncia-lhe fim próximo. Pois o mundo inteiro será destruído, um dilúvio cobrirá toda a terra, e aniquilará tudo que sobre ela existe. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se, e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. E a Rafael disse o Criador: amarra Azazel de mãos e pés, e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael, e atira ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele, e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre, e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. Purifique a terra corrompida pelos anjos, e anuncie-lhe a salvação, para que terminem os seus sofrimentos, e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas, que os guardiões revelaram, e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida, por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. E a Gabriel disse o Senhor: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. A Miguel disse o Senhor: vai, e põe a ferro sem Jaz e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas.
quando seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos. Amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo sempre. E todo aquele que for sentenciado à condenação eterna, seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes, até o fim de todas as gerações. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça.